Qual o aprendizado que a escassez mais trouxe para sua vida? Qual foi a maior habilidade que você aprendeu com a escassez? Bom, se você ainda não sabe responder essa pergunta, é sinal que você ainda não aprendeu a verdadeira função da escassez. Mas antes que a gente entre nesse tema, prazer, meu nome é Kelly, seja bem-vinda ao meu canal. E aqui nós falamos sobre fé, espiritualidade, identidade, propósito e demais temas interessantes para cada um de nós no dia a dia. E para falar de escassez, a gente precisa primeiro entender o que é a escassez. E eu demorei muitos anos da minha vida para entender que a escassez ela nasce de um sentimento, que ela não se manifesta por uma situação que acontece, mas a situação só materializa aquilo que nós temos medo, aquilo que primeiro nasce na nossa mente, para depois ir para o nosso coração e depois é externado para o mundo, aquilo que nós temos mais medo, que é o medo da falta. Para você entender melhor como que esse assunto entrou na minha vida, eu tenho memórias de infância, por exemplo, do meu pai. Meu pai era empresário. Então a gente tinha tempos muito bons de colheita, de fartura, e outros meses não eram tão bons assim. Eu lembro da gente ter mês que a gente estava andando num super carrão e depois a gente estava andando de carona, porque meu pai estava sem carro, por exemplo. E a minha mãe, na época, era servidora pública. Então ela, quando tinha essas trocas de gestão, troca de prefeito, de orçamento, ela passava alguns meses sem receber. Então era sempre muito esporádico os salários. Acumulava-se alguns meses, passava-se uns meses sem receber. E eu cresci vendo essas situações econômicas. Eu lembro de meus pais falarem muito sobre a troca, né, do cruzeiro, do cruzado para o real e a perda, né, que eles tiveram com isso tudo. E aí a gente nunca sabe, né, ao certo de onde que nasce o pensamento da escassez, porque eu acredito, né, que não seja de uma situação específica, mas que seja de várias situações que a gente vai olhando e a nossa mente tem justamente esse papel de olhar, comparar e tomar decisões. Então, basicamente, a nossa mente olha uma situação e ela pega aquilo como referência de falta e se eu quero ou não quero aquilo, se eu me adapto ou não me adapto àquilo. E, e eu comecei a ter uns comportamentos que eu comecei, né, no meu processo de desenvolvimento pessoal, questionar certos comportamentos. E comecei a analisar como que eu me comportava em cada área da minha vida. E como a maioria das pessoas, eu também tinha problemas financeiros. E aí eu comecei a olhar, colocar mais um foco nisso. E aí, observando os meus comportamentos, eu comecei a perceber umas coisas bem sutis, mas que denunciam grandes pensamentos e sentimentos. Vou dar um exemplo. Quando você vai pagar contas, ou você vai ter que pagar, por exemplo, o mercado, na hora que você pega no telefone, se você sente uma certa tensão no corpo, uma certa palpitação no coração, um ataque cardíaco, que não precisa ser muito forte, é um ataque cardíaco leve, você provavelmente tem um pânico desse momento. E foi assim que eu fui descobrindo, eu tinha essas mesmas sensações, eu tinha essa tensão, já estava chegando perto do pagamento do meu salário, por exemplo, eu começava a ficar com muita tensão, eu começava a ficar pensando muito na falta, se ia dar para pagar tudo, e aí você fica nesse looping, que é o sofrimento de receber o salário e ter que pagar tudo e ver se aquilo tudo vai dar conta, e após isso acontecer, o sofrimento até chegar ao próximo salário, que aí é outro período de falta que você fica muito ansioso para que chegue o novo salário para você pagar o que você tem que pagar. E nisso você não tem paz. Eu comecei a perceber que eu não tinha dias de paz, dias de tranquilidade. E foi isso que me fez mergulhar para entender a escassez. E aí eu fui mergulhando nisso, e orando, pedindo direção de Deus. E Deus foi me mostrando as habilidades
que a escassez me trouxe. E a escassez, ela tem uma grande pérola. Por que ela é uma grande pérola? Ela é um grande aprendizado. A escassez, ela traz consigo o aprendizado. Se você passou por um período de escassez e não aprendeu nada com aquilo, ou não desenvolveu nenhuma nova habilidade, nenhuma nova capacidade, provavelmente é por esse motivo que você ainda está na escassez. Porque você ainda não atingiu a finalidade. É como se a escassez fosse uma etapa do jogo e que você não vence se você não tomar ela como um aprendizado e não como um lugar para você fugir. Então, depois de passar muito tempo fugindo da escassez, fugindo da falta, querendo não estar nesse lugar, quando eu entendi a finalidade da escassez, eu passei a viver em paz. Eu passei a ter paz no meu coração. E foi aí que eu senti que eu estava no caminho certo. Então, e eu posso dar exemplos. Por exemplo, eu não teve um tempo que eu não tinha dinheiro para salão de beleza. Salão de beleza para mim não dava para fazer. E o que eu fiz foi aprender a arrumar cabelo. Gente, teve corte químico no meu cabelo várias vezes, até eu aprender a mexer com produto, a saber que a gente não mistura produto, por exemplo. Eu descobri na minha falta, eu fazendo, eu botando a mão na massa. Hoje, eu corto meu cabelo, eu faço babyliss no meu cabelo, com chapinha, não é nem com o próprio babyliss. E onde eu vou hoje, meu cabelo hoje está preso nesse vídeo, mas depois vocês vão ver meu cabelo quando eu arrumo meu cabelo. E eu sempre fui muito elogiada pelo meu cabelo, as pessoas sempre perguntando onde que eu faço meu cabelo, que produto que eu uso. Meu cabelo anda sempre muito arrumado, porque eu aprendi a fazer, é natural para mim. Então hoje eu posso ir no salão, mas eu também, se não tiver salão, eu me viro muito bem e prefiro até do que o salão às vezes. Porque de tanto eu fazer, eu já peguei o próprio ritmo do meu cabelo. Então não há ninguém melhor para mexer com o meu cabelo do que eu. E assim foi para as minhas unhas, assim foi com comida. Quando você não tem dinheiro para comprar todos os ingredientes, você aprende novas receitas, você aprende a adaptar receitas. E assim é para tudo. Quando você não tem os recursos, você começa a pensar como você vai fazer. Só aí já desenvolve uma nova capacidade no seu cérebro. Se você para de querer fugir da escassez e começa a mergulhar nela, com essa visão de que o que é que eu preciso aprender nesse tempo, nessa falta, o que eu preciso aprender com isso, é como se você passasse o nível dessa fase da sua vida. E para dar um último exemplo, o desse celular que eu estou gravando para você. Aqui em casa eu tenho alguns aparelhos, e quando eu comprei esse microfone para gravar, nenhum dos celulares, o microfone funcionou. Eu comprei adaptador para o microfone, eu testei em outros aparelhos, comprei um tablet e o microfone não funciona. E na hora que eu coloco no telefone que está quebrado, sem luz, que é esse que eu estou gravando, ele simplesmente funciona automaticamente, só preciso dar play no vídeo. E aí, por algum tempo, eu falei, não, isso é o sinal de que não é a hora de eu gravar, que não é o tempo de eu ir pro YouTube. Porque se não tá dando certo, se eu já tentei de tudo e não deu certo, é porque esse é o sinal que não é para eu gravar. E aí um dia eu tava aqui nesse mesmo sofá e uma voz falou comigo, veio assim um pensamento na minha mente, que eu acredito que é o Espírito Santo, que ele falou assim comigo, será mesmo que não é esse o jeito que Deus quer que você grave? Será mesmo que não é esse jeito que é para fazer? E aí é como se uma ficha tivesse caído e eu tivesse entendido de que de fato era realmente no celular quebrado que é para eu gravar. Porque dá mais trabalho, eu preciso de um auxílio de outro aparelho, eu tenho que fazer outras adaptações para poder jogar um vídeo do celular para o outro, porque ele realmente não funciona, mas ele grava perfeitamente. Então, esse é o último exemplo que eu dou aqui para você. Tenho aprendido, tenho me desdobrado e tem sido maravilhoso, porque eu não tenho fugido desse processo, eu tenho aprendido a mergulhar
e entender que habilidade, que nova capacidade, que novo pensamento ou até mesmo nova personalidade a escassez pode me dar, pode me ensinar. Fugir disso não é a melhor saída. Ficar na escassez, aprender com a escassez, desenvolver o que a escassez pede de nós nesse tempo é a nova fase do jogo da nossa vida. Eu acredito nisso. E me diz você, o que você tem aprendido? Qual é a sua falta nesses dias? O que você já aprendeu nas faltas da sua vida? Comenta aqui, se você se sentir à vontade para compartilhar. Se esse vídeo falou com você, fez sentido para você, curte aqui, ativa o sininho para as notificações, compartilha. E eu te vejo no próximo vídeo, tá bom? Um beijo!